Uma boa massa pede um excelente vinho. E para conversar com a gente, eu estou recebendo aqui com muito carinho Samuel Lima, que é um exímio sommelier que a gente tem aqui, muito especial, né? E muito prazer em te receber aqui no programa da Nina, né? Poxa, Nina, eu que agradeço realmente essa oportunidade de estar aqui com você, provando essas delícias aí que o nosso chefe fez, essa obra de arte, e como você falou, juntar o útil ao agradável, né? Trazer para essa obra de arte um bom vinho também para acompanhar. É isso aí, gente. Eu costumo dizer que beber vinho realmente, como você falou, é uma arte, né? A gente começa com um vinhozinho, um merlot, né, suavezinho, e aí a gente vai caminhando para os outros vinhos, né? Mas antes da gente chegar nesse processo, nesse conhecimento, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho. Sempre que a gente faz um prato gostoso, uma massa, um bacalhau, né, a gente sente aquela vontade de tomar um vinho, né? Qual é essa importância aí desse casamento? A gente costuma dizer que a palavra harmonização, ela só existe aqui no Brasil, né? Nos outros países eles falam justamente do casamento entre a comida e a bebida. E realmente foram feitos um para o outro. Tanto o vinho para um bom prato, quanto um bom prato para um vinho. Então, por isso, aguça realmente o nosso interesse, a nossa vontade de degustar realmente uma bebida à altura desse prato, né? Então, a harmonização é isso, é você tornar o teu prato, que já foi feito ali com todo o carinho, com todo especial, com uma bebida que vai te proporcionar o mesmo item também, para que eles juntos se tornem realmente um casal. E prazeroso, né? Para a gente também curtir uma degustação de vinho. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, hoje a gente vai falar especificamente sobre o vinho tinto, né? Mas existem aí uma infinidade de vinhos, né? Hoje em dia, principalmente o nosso país, ele é muito beneficiado com a questão de podermos ter vários estilos de vinhos, vários tipos de vinho também, né? Existem países que você só consegue consumir vinho local. É claro que a gente pode até indagar e falar, poxa, mas na Itália a gente não precisa beber vinho de outro país. Realmente eu concordo também, que realmente os vinhos deles são super especiais. Mas nós podemos ter, você vê pelas cartas de vinho que nós temos com 200 rótulos, 300 rótulos, 1000 rótulos, quer dizer, vinhos do mundo todo. Então isso para a gente é muito glamouroso, porque a gente tem essa facilidade, né, de ter essas diversidades, entendeu? Então, você escolher o vinho certo para uma harmonização, você tem um leque de opções. Por isso que se torna, às vezes, até um pouco difícil, né? Se torna ali um pouco, para muitos, um bicho de 7 cabeças. Sim. Mas não é nada disso, nada que um treinamento, nada que um conhecimento um pouco mais da cultura do vinho vá, entendeu, deixar a desejar. É possível, porque quando a gente visita um mercado que tem ali uma adega lindíssima com vários rótulos, é possível quem não tem esse conhecimento, quem ainda não fez uma escola de vinhos, comprar um bom vinho para degustar, seja com queijo ou com um prato como esse aqui. Como é que a gente faz isso? É pelo ano? É pela uva? Olha, eu costumo dizer que a harmonização, por exemplo, é uma coisa muito pessoal, tá? Quem sou eu para, de repente, mudar um gosto seu de vinho com aquele tipo de comida, tá? Mas a gente não tem praticamente regras, a gente tem alguns princípios que nos ajudam muito, né? Começar aí a escolher, entendeu? Vendo que tipo de alimento você vai ter, né? Se é queijo, as pessoas acham que para os queijos os melhores vinhos são os tintos, e é o contrário, para os queijos os melhores vinhos são os brancos, tá? Mas a gente consegue harmonizar muito queijo com vinho tinto também. Isso vem através de estruturas, né? Do equilíbrio entre as estruturas, a gente consegue fazer isso. É claro que todo setor hoje que se dispõe a trabalhar com vinho, trabalha com uma certa excelência, então tem um profissional do vinho para te ajudar. Mas você consegue, através desses critérios, desses princípios, escolher um bom vinho, né? Através disso, através de você escolher se você vai comer uma massa, entendeu? Dependendo do molho da massa, vai ditar a harmonização. Se você está consumindo uma carne vermelha, o melhor que seja um vinho tinto, realmente. Uma carne branca, o melhor que seja um vinho branco. Então são alguns princípios que a gente tem, que a gente traz para a harmonização, que nos ajudam muito. É claro que depois a gente vai evoluindo. Com certeza. A gente vai evoluindo, então a gente vai passando para a parte do realce, né? Que já é um pouquinho mais complicado, mas também que dá para pegar tranquilo. É gostoso, hein, gente? Vale a pena. Vamos falar um pouquinho desse vinho aqui que você trouxe? Então,
Quando eu soube do prato que ia ser servido, é um prato que me agrada muito, tá? O pappardelle, né, que já é um nome difícil de citar, junto com o ragu de cordeiro, é um prato muito especial, feito por um chefe especialíssimo, nosso amigo, né, chefe Padini, que preparou essa obra de arte. Então, para harmonizar com uma obra de arte desse, com um prato tão especial, a gente não pode trazer qualquer vinho. Com certeza. Tá? Então, realmente, eu escolhi esse Badiola, que é produzido pelo Marchese de Masei, que é um vinho regional da Toscana, da onde é regional essa massa. Pappardelle é uma massa oriunda realmente da Toscana, tá? Lá ele serve com javali, que é chamado de cinghiale, com o cordeiro, né, que é com agnello, e também aqui é uma versão brasileira feita com a nossa rabada, né? Então, para trazer esse vinho um vinho de 90% de uva Sangiovese, 10% da uva Merlot, ele traz toda a suavidade da uva Sangiovese, tá? E traz aí um pouco mais do corpo e da elegância da uva Merlot. Então, juntos nesse vinho que vão harmonizar, vão casar perfeitamente com esse prato, que é um prato de massa de médio peso. Sim. E também tem uma suculência através desse ragu. Então, os taninos nobres e domados desse vinho, entendeu, vão harmonizar muito bem. É feito por um produtor que já faz vinho há mais de 6 séculos na Itália, principalmente na Toscana. Então, eles colocam a personalidade deles nesse vinho, eles colocam um carinho, que a gente fala, vinho feito por artesãos mesmo, sim, tá? Sim. Como a massa artesanal do nosso amigo. Que é uma delícia. Tudo que é feito artesanalmente é mais gostoso, a gente deve degustar aí com mais prazer, né? E aí, falando da garrafa de vinho, eu vi aqui que você trouxe alguns apetrechos, né? Eu queria que você mostrasse pra gente o que é cada um deles, né? Dá para pegar aqui? Então. Fala o nome, porque isso aqui é igual um martelinho, né? Uma graça. Isso aqui a gente começa um termômetro de vinho, né? Onde a gente deve zelar sempre pela temperatura do nosso vinho, porque o vinho com a temperatura errada, realmente você modifica muito o paladar do vinho, que às vezes pode atrapalhar na harmonização, tá? Então a gente começa a falar que vinho tinto tem que estar sempre entre 16 a 20 graus, tá? Os vinhos brancos entre 12 a 8 graus, os espumantes entre 6 a 4 graus. Isso nos ajuda muito, porque não compromete muito a nossa papila gustativa, né? Sim. Então, na hora da gente degustar, a gente vai sentir as nuances e a hora que se encontrar com as nuances do prato, elas vão casarem, quer dizer, harmonizar perfeitamente, tá? O outro aqui é um saca-rolha que a gente chama saca-rolha de pinça, ou garfo para muitos que conhecem assim, que nos facilitam de tirar a rolha de vinhos muito antigos, né, que já estão já mais flácidas, né, e podem deteriorar. Então você consegue, através desse saca-rolha, tirar. E aqui o nosso saca-rolha normal, é um saca-rolha de 2 estágios, tá? Onde você consegue tirar as rolhas de maior centímetro, tem umas que são 5 centímetros, outras de 7 centímetros. Evita de você perder essa rolha e de repente até contaminar o vinho com essa rolha, né? Aqui o pratinho, para que a rolha não fique se esvaindo durante a mesa e de repente caia e cause um acidente, tanto ou até mancha a toalha, né? Então sempre é bom usar esses apetrechos, esses acessórios. Tem uma diquinha assim, geralmente quando a gente abre o vinho, tem aquela história de cheirar a rolha, né? Por que a gente faz isso? A abertura do vinho é uma coisa bem interessante, porque a gente, sempre com cuidado e com carinho, a gente consegue sacar bem a cápsula, né? Sempre embaixo, porque a cápsula ela pode trazer alguns detritos para dentro do vinho e a gente não quer que isso aconteça para não contaminar o vinho, né? Então a gente consegue tirar aqui, dando um corte na cápsula. Adoro rolha. Não é? Essa aqui, como é um bom vinho italiano, não podia deixar de ter a sua cortiça. Aqui, como eu falei, o saca-rolha de 2 estágios, ele nos permite, né, tirar a rolha com mais praticidade. Sim. Entendeu? Então você não perde totalmente a rolha. E quando você tira a rolha, o certo é você cheirar a rolha para você sentir a sanidade do vinho, né? Se você sente algum odor, alguma coisa que te leve a pensar que o vinho está contaminado,
você automaticamente já sabe que pela contaminação da rolha, o vinho também vai estar contaminado. Não acontece nada com a rolha, não. Ela fica diferente se o vinho estiver ruim? Ela pode acontecer de estar vazada, Sim. Tá? E mesmo sem estar vazada, ela pode estar com o vinho contaminado. Pode estar vazado, entendeu? Pode ter borras, que vai significar que o vinho tem uma certa idade, então por isso tem sedimentos, tá? Mas a questão de o aroma da rolha realmente é que vai ditar realmente a sanidade do vinho. Se ele tá bom. Tá? Aproveita, porque eu adoro cheirar rolha, porque eu gosto de vinho. Nossa, perfeito. Não é? Perfeito. Vamos falar um pouquinho então dessa cor, né? A gente também consegue... Então a gente consegue ter o nosso vinho com uma cor muito bonita. A cor do vinho nos passa muita informação, por isso que a gente deve ter sempre uma superfície branca para poder ver a tonalidade da cor do vinho. Tá pegando ali? Vamos mostrar ali para a câmera, olha. Aqui já consegue te passar a idade do vinho, você vê que esse vinho é uma safra 2016, um vinho que já está com 4 anos de idade, tá? Esse vinho, mas mesmo assim ele mostra uma jovialidade grande, porque ele tem uma cor ainda um pouco fechada, um vermelho rubi bem intenso. Vamos fazer assim ao contrário, porque a gente está vendo aqui acho que dá para o pessoal de casa ver melhor, né? Assim dá para ver? Ele está com uma cor bem intensa, bem grossinho, né? Isso, então um vinho que já mostra já uma complexidade, esse vinho, tá? Depois disso a gente passa para a parte olfativa, né? Onde a gente detecta os aromas, né? Esse vinho é muito rico em aromas de cerejas negras, de framboesa. Ele tem uma passagem de 10 meses por barrica de carvalho francês. Então tem aqueles aromas que lembram a baunilha, o achocolatado no final dele, né? Então um vinho muito complexo. E por último o melhor dele, né? Que é a parte gustativa. A gente prova, vê que o vinho está em perfeito estado. A grandeza do vinho a gente vai sentindo no decorrer da degustação. Por quê? Porque o vinho precisa ter um tempo de estar com contato com o oxigênio. Então ele precisa, na verdade, respirar. Respirar, contato com o oxigênio, por isso que se usa boas taças, se serve só 1/3 da taça, para que ele possa servir como um decanter. E aqui já começa a sair, já ter a sua evolução já. E ele eu não sei se vai dar para a câmera mostrar, ele tem como se fosse um óleozinho, né? Ele fica um pouquinho oleoso. Nós chamamos aqui de arquete ou então de pernas, né? Ou lágrimas do vinho. Isso mostra a densidade dele e também a maciez desse vinho. Quanto mais devagar descerem as lágrimas, você pode ver que está descendo, ele tem um percentual de álcool. Tá? Esse vinho tem 13,5% de teor alcoólico. Automaticamente, ele vai ter mais maciez também, porque um dos álcools contidos no vinho é justamente a glicerina. A glicerina ela produz nas nossas papilas gustativas a sensação de doçura. Então o vinho se torna bem macio, um vinho fácil, redondo, né? Fantástico. Ver que os taninos dele são macios. Fantástico. Então, para acompanhar esse vinho, esse prato, é um casamento perfeito. Perfeito, gente, perfeito. Olha, o Samuel está aqui dando só algumas diquinhas para a gente, né? A gente vai degustar esse vinho aqui maravilhoso, mas está aparecendo o contato dele para vocês aí na tela. Se quiser bater um papo com ele, tiver alguma dúvida, pode perturbar, né? Com certeza. Então, eu à disposição de todos. Para mim é sempre um prazer falar de vinho. Eu costumo dizer que eu não estudo mais sobre vinho, hoje em dia eu vivo vinho todo dia. São há 15 anos já nessa paixão e que cada vez nos cativa mais. Que bom, né? Tá bom? Então, ó, vamos brindar aqui por esse momento, né? Eu queria muito agradecer a sua presença. Agradeço, sempre que precisar, estou à sua disposição. Vamos falar mais sobre vinho aí, vamos falar, com certeza. Com certeza. Obrigada, Tintim. Tintim. Tá aí para você, então, um vinho tinto maravilhoso, servido pelo sommelier Samuel Lima. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!